Boa noite. Boa noite. A pandemia tem quase 100 mil novos casos em 24 horas. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde anuncia o tamanho da legião de brasileiros doentes à espera de um leito de UTI para a Covid. Depois de o presidente da Câmara criticar a condução da crise pelo governo, o presidente Jair Bolsonaro diz que não há problemas entre ele e o deputado Arthur Lira. Em confronto aberto com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que é preciso mudar a política externa brasileira para salvar vidas. O assessor da presidência para assuntos internacionais provoca protestos indignados e investigação da polícia do Senado por causa de um gesto com os dedos igual ao de defensores da supremacia branca. A vacinação clandestina de famílias de empresários e políticos é alvo de inquérito em Minas Gerais. O cargueiro gigantesco que encalhou no canal de Suez provoca um engarrafamento histórico. E depoimentos de 2 testemunhas dão novos elementos à investigação do caso do menino que chegou morto ao hospital com lesões graves. Veja agora no Jornal Nacional. O Jornal Nacional obteve com exclusividade o número estarrecedor da fila de espera por uma vaga nas UTIs de Covid em todo o país. A reportagem é de Paloma Rodrigues e Camila Bonfim. Maior que o desespero de lidar com a gravidade da Covid é a angústia de quem sequer consegue o atendimento de que precisa. O colapso do sistema de saúde pode ser traduzido em números. Segundo o levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. De acordo com o Conselho, hoje, 25 de março de 2021, 6.370 pacientes com Covid estão à espera de um leito de UTI em todo o Brasil. O equivalente à lotação máxima de 12 A380, o maior avião de passageiros do mundo. E ainda ficaria gente de fora. Os números do CONAS dão uma dimensão do impacto nos estados. Em São Paulo, são 1.500 pessoas na fila. Em Minas Gerais, 714 pessoas. No Rio de Janeiro, 582. E no Paraná, 501. O presidente do Conselho, Carlos Lula, diz que a situação é dramática e representa um colapso no sistema. E que essa situação vai fazer o número de mortes diárias crescer muito rapidamente. Isso significa o colapso do sistema de saúde, isso significa que a gente chegou ao limite. Isso vai significar que a gente vai perder pacientes na fila de espera, que não vão ter chance de ter acesso a um leito de UTI para tentar salvar sua vida. É o Estado dizendo, olha, eu não tenho mais condição de te ajudar. E a gente não pode admitir isso. É exatamente o contrário do que prega a Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Um dever do Estado. É o dever que a gente não está conseguindo cumprir nesse momento. Se o Ministério não tomar medidas urgentes nas próximas horas, eu não falo mais nem de próximos dias, mas das próximas horas, a gente não vai estar mais falando nem de 3 mil óbitos, a gente pode estar falando de 4 mil. É uma situação que piora a cada semana. No Rio, o marido da Grace pegou Covid. O quadro se agravou e depois de 5 dias procurando socorro, ele foi atendido numa UPA em Queimados, na Baixada Fluminense. Enquanto aguardava transferência para a UTI, ele mandou mensagens para a esposa. Não sei se aguento até amanhã. Grace disse, aguenta firme. Ele desabafou. Não tenho oxigênio. Ricardo fez 45 anos ontem, 6º dia de internação, numa unidade de pronto atendimento, sem a estrutura médica de que precisava. Falaram que ia dar uma medicação para ele. Logo em seguida veio a enfermeira falando que eu teria que levar um ventilador e levar travesseiro, porque na unidade não tem ar-condicionado. Ele está numa fila esperando vaga que não me falam a posição que ele está na fila. E antes de conseguir a transferência, Ricardo morreu. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no Rio hoje para assinar um termo de cessão dos leitos dos hospitais federais para o Estado. Segundo o governador em exercício, Cláudio Castro, serão 560 leitos federais regulados pelo Estado, parte administrada pela Redditor de hospitais particulares. O CONAS disse que o Ministério da Saúde reconhece a gravidade da situação, mas que vai reforçar a urgência e a necessidade de novos leitos.
O pedido também inclui a compra de insumos usados nesses leitos de UTI, como oxigênio e remédios para intubação. A coordenadora da Força Tarefa da Associação de Médicos Intensivistas fez uma comparação dramática sobre a situação nas UTIs. O cenário, a impressão que a gente tem é que é de guerra mesmo. A gente não consegue colocar em palavras a realidade aqui do fronte. Não são só pessoas que estão morrendo, muitas vezes são pessoas da mesma família que morrem. Então, o tamanho dessa tragédia é indescritível em palavras, é indizível o que está acontecendo. E o que a gente precisa é passar uma mensagem um pouquinho mais consistente e coerente para a população. A população precisa saber que ela tem um papel muito importante para cumprir, que é fazer parte desse enfrentamento, contribuindo com medidas básicas como usar a máscara de uma maneira consistente e evitando ao máximo possível o contato social que não é estritamente necessário. A família da dona Maria Terezinha entende bem como está o caos na saúde. Ela está entubada há 5 dias na UPA Venda Nova, em Belo Horizonte, aguardando uma vaga de UTI. Todo dia os filhos dela vai lá ver, né, pegar informação, notícias, eles falam o mesmo quadro, está aguardando a vaga de UTI, que ela precisa, é só um milagre, e a gente já não sabe mais o que a gente faz. A polícia do Rio Grande do Sul abriu investigação sobre a morte de 3 pacientes que se submeteram à nebulização com um remédio considerado ineficaz contra a Covid. Mesmo com os alertas, as vendas e as prescrições desses remédios dispararam nos últimos meses. Não foi uma nem 2 vezes, mas tem histórias que marcam mais. Uma cliente veio com uma prescrição totalmente inadmissível, uma prescrição daquela. Na hora que eu fui orientá-la sobre o caso da azitromicina, ela simplesmente disse para mim, você não sabe o que você está falando, isso é protocolo da Covid, olha aqui. E jogou a receita na minha cara. Me disse que o médico era um familiar dela e que eu deveria me pôr no meu lugar, que eu não sabia do que eu estava falando. A pressão sobre quem está atrás do balcão da farmácia ajuda a explicar por que as vendas de remédios, sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid, deram um salto no último ano. As de hidroxicloroquina mais que dobraram. O aumento foi ainda maior no caso da ivermectina. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, a escalada nas vendas aconteceu nos momentos em que houve afrouxamento nas normas para a compra de alguns desses medicamentos. Nos momentos em que há uma flexibilização, até por conta dessa ansiedade que é gerada pela epidemia, nós tivemos a verdadeira instalação de uma nova epidemia. Quer dizer, paralelo à epidemia da Covid, o que nós vivenciamos hoje que nos preocupa é uma verdadeira epidemia no uso irracional de terapias que não têm, até o momento, comprovação de benefício. A corrida por esses remédios nas farmácias brasileiras vem na esteira de outro movimento que aconteceu dentro de consultórios médicos. O número de receitas passadas para compra de medicamentos que fazem parte do chamado kit Covid aumentou bastante já nos primeiros meses de pandemia. O número de médicos que usam uma plataforma digital para preencher receitas dobrou durante a pandemia e a plataforma viu as prescrições aumentarem muito mais. As de hidroxicloroquina, remédio usado no tratamento de artrite e lúpus, cresceram 800%. De ivermectina, um vermífugo, 2.000%. As prescrições de nitazoxamida, um antiparasitário, aumentaram 42.000% na comparação de janeiro a maio do ano passado, com o mesmo período de 2019. O infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, relata o que houve quase todo dia de pacientes. Se tivesse que botar aqui uma estatística, eu diria que 98% a 99% dos doentes já chegam com a história do tratamento precoce. Não há em nenhum lugar do mundo, sério, obviamente, quem esteja fazendo uso dessa medicação. Portanto, eu acho que está na hora de começar a acreditar que, de fato, não há tratamento precoce para a Covid-19. No município gaúcho de Camaquã, 4 pacientes receberam nebulização com hidroxicloroquina e 3 morreram logo em seguida. A polícia abriu inquérito. O caso é investigado pelo Ministério Público e pelo Conselho Regional de Medicina. A direção do hospital afastou a médica que aplicou a nebulização.
Nós não conseguimos falar com a médica. A advogada dela disse que existe uma orientação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul para que ela não se manifeste. Hoje, a Sociedade Paulista de Pneumologia divulgou um alerta para que médicos não façam nebulização com cloroquina, porque, como alertou a sociedade, além de não funcionar contra a doença, a prática é certamente danosa ao já combalido sistema respiratório do paciente. 2 dias depois de o Supremo ter rejeitado um recurso do presidente Jair Bolsonaro contra medidas de restrição adotadas por 3 governadores, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o papel de estados e municípios na elaboração de ações para conter a pandemia. Ao mencionar o desafio que o ministro Marcelo Queiroga tem pela frente, Mourão disse ainda que o número de mortes por Covid no Brasil ultrapassou o limite do bom senso. Tem um novo ministro da Saúde, assumiu o comando ontem, conversou com vocês e agora vamos enfrentar o que está aí e tentar, de todas as formas, né, diminuir a quantidade de gente contaminada e, obviamente, o número de óbitos que já ultrapassou o limite do bom senso. Eu julgo que essas medidas restritivas elas têm que ficar a cargo dos governadores e prefeitos, né, que cada um sabe como é que está a situação na sua área. Né? E o governo federal ele tem que dar o apoio necessário quando for, né? Não digo no caso dessas medidas, né? Mas o apoio do governo é em termos de recurso financeiro, né? De medidas na área econômica aí, como foram tomadas ano passado, no sentido de minorar a situação do restante da população. Depois da troca do ministro da Saúde, agora parlamentares aliados do governo fazem pressão pela saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, num momento em que o Brasil precisa urgentemente comprar vacinas. A atuação dele tem sido criticada publicamente, até pelos presidentes do Senado e da Câmara. O dia no Palácio do Planalto começou com uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de demonstrar tranquilidade na relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O encontro durou meia hora. Foi um pedido de Bolsonaro. A reunião não estava na agenda de nenhum dos dois e aconteceu no dia seguinte à leitura de um duro discurso feito no plenário por Lira contra o que chamou de erros primários cometidos por autoridades de fora do Legislativo. Lira, que foi eleito presidente da Câmara com o apoio do Planalto, ressaltou que tudo tem limite. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. O momento é grave, a solidariedade é grande, mas a tudo tem limite, tudo. E o limite do Parlamento brasileiro, a Casa do Povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. Hoje, na saída do encontro, Bolsonaro fez questão de acompanhar Lira até o carro. E tanto na ida quanto na volta, Bolsonaro utilizou um caminho mais longo, o que não é comum, passando pelo corredor onde fica o comitê de imprensa. No trajeto, foi questionado sobre a relação com o presidente da Câmara. Nunca teve nada errado, meu velho amigo de parlamento, torci por ele. Mas quando a pergunta foi sobre a situação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, Bolsonaro foi evasivo. O governo continua tudo normal. A atuação de Ernesto Araújo tem sido alvo do Centrão, base de apoio de Bolsonaro. Parlamentares consideram que a gestão de Araújo está prejudicando a compra de vacinas. Citam, por exemplo, os desgastes com a China e a Índia, países responsáveis por grande parte das vacinas produzidas no mundo. Ontem, Ernesto Araújo participou de uma audiência no Senado e ouviu de vários senadores que deveria deixar o cargo. O senhor faria muito se o senhor deixasse esse posto para que esse Itamaraty,
volte efetivamente a funcionar. Ministro, eu tenho certeza que agora, para o Brasil, é melhor sem o senhor. Pede para sair e durma com a consciência tranquila, que o senhor vai ajudar a salvar vidas. Ministro, o senhor não tem mais condições de continuar no Ministério de Relações Exteriores. E, ao contrário do que alguns pensam, não é para criar uma crise. É para acabar com a crise. No Palácio, entre os assessores do presidente, a situação de Ernesto Araújo é considerada extremamente delicada. Num esforço para tentar se manter no cargo, o ministro foi hoje de manhã pessoalmente à residência oficial da Câmara dos Deputados por ordem de Bolsonaro. Ontem, durante reunião com os presidentes dos 3 poderes sobre enfrentamento à Covid, Lira cobrou de Araújo uma posição mais clara e efetiva em relação a países produtores de insumos e vacinas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também pressionou pela saída de Ernesto Araújo e disse que a atuação do Itamaraty está muito aquém do desejado. Muito além da personificação ou do exame sobre o trabalho específico de um chanceler, o que se tem que mudar é a política externa do Brasil. Eu considero que nós tivemos muitos erros no enfrentamento dessa pandemia. Um deles foi o não estabelecimento de uma relação diplomática, de produtividade, com diversos países que poderiam ser colaboradores desse momento agudo de crise que nós temos no Brasil. Então, ainda está em tempo de mudar para poder salvar vidas. O Ministério da Saúde se manifestou sobre aquela superlotação das UTIs que nós mostramos no início desta edição. O Ministério afirmou que desde o começo da pandemia tem prestado apoio irrestrito aos estados, municípios e ao Distrito Federal, que somente neste ano a autorização de custeio permitiu a abertura de 12.200 leitos de UTI em todo o país e que o pedido de autorização para o custeio desses leitos é feito pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. O Brasil bateu mais um recorde de casos registrados de Covid. O Alan Severiano tem agora os dados atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata Bonner. Boa noite a todos. De ontem para hoje foram registradas 2.639 mortes, de novo um número altíssimo. O total de vítimas da Covid chegou a 303.726. Para frear a pandemia, Renata, a primeira coisa a fazer é reduzir o número de casos. Mas o vírus continua se espalhando de forma acelerada. Olha só, nas últimas 24 horas, 97.586 novos casos foram confirmados. É o maior número diário desde o começo da pandemia. Já são 12.324.765 diagnósticos. Assim, a média de casos bateu recorde de novo. Está em 76.738 novos casos por dia, 8% a mais do que 14 dias atrás. Tem um aumento aqui, como a gente percebe pela curva, mas dentro da estabilidade, ou seja, dentro daquele percentual ali de 15% para mais ou para menos. Agora, a média de mortes. O país tem média de 2.276 mortes por dia, um crescimento de 29% em 2 semanas. Tendência de alta é o 9º dia seguido, com média acima de 2.000 mortes por dia. No mapa, o panorama pelo país, com alta média de mortes em vermelho, aparecem 19 estados e o Distrito Federal. Amapá e Distrito Federal tiveram as maiores altas. 5 estados estão em estabilidade e aparecem em amarelo. Em azul, 2 estados com queda na média de mortes, Roraima e Amazonas. Agora a gente vai ver como é que está o ritmo da vacinação. 685.054 pessoas receberam a primeira dose no Brasil nas últimas 24 horas. O total de vacinados com a primeira dose chegou a 14.074.577, o que corresponde a 6,65% da população. 4.515.631 pessoas receberam também a segunda dose, ou 2,13% da população. Hoje, 22 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Os que mais vacinaram aparecem em azul escuro. Os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. E os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas em primeiro, Mato Grosso do Sul em segundo, depois vem São Paulo, a Bahia em quarto e o Rio Grande do Sul em quinto lugar. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outros dados do seu estado e mais informações sobre a vacinação. Vacina sim, Renata Bonner. Vacina sim. Vacina sim. Agora tem gente se vacinando de um jeito
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal vão investigar uma sessão clandestina de vacinação em Minas Gerais. Uma reportagem publicada ontem na edição online da revista Piauí afirma que políticos, empresários ligados ao setor de transporte de Minas Gerais e seus parentes tomaram a primeira das 2 doses da vacina contra a Covid-19. A reportagem diz que o imunizante foi comprado por iniciativa própria, sem obedecer à lei que autoriza a importação da vacina por empresas privadas. A lei define que a vacinação por empresas privadas só pode acontecer depois que os 77 milhões de brasileiros do grupo prioritário tenham sido vacinados e 50% das doses compradas devem ser doadas ao SUS. Segundo a revista Piauí, a segunda dose está prevista para ser aplicada nas cerca de 50 pessoas daqui 30 dias. As 2 doses custaram a cada pessoa R$ 600. A reportagem afirma ainda que uma fonte familiarizada com o caso disse que a vacina era da Pfizer. Em nota, a Pfizer negou qualquer venda ou distribuição de sua vacina contra a Covid-19 no Brasil fora do âmbito do Programa Nacional de Imunização. O imunizante Comirnaty ainda não está disponível em território brasileiro. A Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo com o Ministério da Saúde contemplando o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 ao longo de 2021. A revista Piauí lista entre os vacinados o ex-senador e ex-presidente da Confederação Nacional do Transporte, Clésio Andrade. Ele disse ao G1 que desconhece o assunto e está em quarentena no sul de Minas há 2 meses. Mas, para a Piauí, o ex-senador afirmou, abre aspas, estou com 69 anos, minha vacinação pelo SUS seria na semana que vem. Eu nem precisava, mas tomei. Fui convidado, foi gratuito para mim. Fecha aspas. Questionado pela TV Globo, o ex-senador não confirmou a declaração. Ainda de acordo com a Piauí, os organizadores da vacinação foram os donos da aviação Saritur. Um deles, Rubens Lessa, é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano. Em mensagem ao G1, ele disse que tem conhecimento deste assunto e não respondeu mais perguntas. O deputado estadual Alencar da Silveira, do PDT, segundo a revista, também foi vacinado. Ele negou que tenha participado. A reportagem da TV Globo conversou com uma profissional de saúde que afirma ter visto da janela de um apartamento a movimentação anormal na noite de terça-feira passada, em uma garagem de ônibus. A Aviação Saritur disse à TV Globo que não é operadora dessa garagem há 2 anos. Por volta de 30 da noite, eu fui chamada para uma amiga e ela me falou, está acontecendo vacinação à noite? Eu falei, não, drive-thru também não. E fui ver, realmente, a cena que estava aparecendo eram vários carros na garagem da Saritur e várias pessoas dentro do carro, uma mulher de jaleco. E essa mulher ia toda hora no porta-mala do carro, pegava alguma coisa e ia. E aí eu percebi, né? Eu, como profissional de saúde, eu sei como é feita uma vacinação. Aí eu percebi que estava sendo feita a vacinação naquelas pessoas. A cena foi filmada. Mostra uma pessoa de jaleco branco entre os carros estacionados na garagem. Ela pega algo do porta-malas e vai ao encontro de um motorista, fazendo um movimento parecido com a aplicação de uma vacina. No pátio, havia muitos outros carros. 25 carros dentro da garagem, carros de luxo, carros grandes, carros caros. A PM chegou a ser acionada. De acordo com um boletim de ocorrência, os seguranças disseram aos policiais que houve uma pequena reunião dos diretores da empresa, mas que todos já haviam deixado o local quando os policiais chegaram. Na saída, os policiais foram abordados por um morador que confirmou ter visto no pátio da empresa aproximadamente 25 veículos, com seus condutores e passageiros, sendo vacinados por uma mulher de jaleco branco, e que crianças também foram vacinadas. Os policiais entraram na empresa, mas nada foi constatado pelas equipes. Hoje, nossa equipe visitou endereços da Saritur
e não conseguiu falar com os diretores Rubens e Rômulo Lessa. Um funcionário da portaria, que pediu para não ser identificado, falou sobre a vacinação. E parece que a vacinação foi na galera de baixo. O Rômulo Lessa, da vacina, na galera de baixo. Essa galera fez a vacinação. Foi nessa que fez a vacinação, não, que os patrões compraram a vacina. O caso repercutiu em Brasília. O ex-ministro e agora deputado federal pelo PT, Alexandre Padilha, pediu o confisco das vacinas, supostamente compradas pelos empresários. O Ministério Público Federal abriu procedimento criminal para investigar se o grupo de políticos e empresários comprou doses do imunizante contra a Covid e organizou a vacinação clandestina. A vacinação, segundo a pessoa que fez as imagens de toda a movimentação, aconteceu nesta garagem que agora está fechada. Nós tentamos um contato direto aqui, mas ninguém nos atendeu. De acordo com o Ministério Público Federal, a vacinação, se confirmada, pode indicar crimes relacionados à importação ilegal de medicamentos. A investigação segue sob sigilo. A Polícia Federal também abriu um inquérito. O governo de Minas não se manifestou sobre o assunto. Apesar de Rômulo Lessa constar na Receita Federal como um dos administradores da empresa, a Saritur afirmou que ele não faz parte do corpo societário do grupo e que a vacinação é de total desconhecimento da diretoria. A Polícia Federal está investigando uma oferta falsa de 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid ao Ministério da Saúde. Funcionários do Ministério desconfiaram dos documentos apresentados por 2 golpistas e os denunciaram. Eles diziam representar uma farmacêutica e propunham um contrato com pagamento antecipado de quase 300 milhões de reais. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Minas e no Espírito Santo. Entraram hoje em vigor regras novas para o uso de máscaras em aeroportos e durante voos. Agora, para viajar, só com máscara de boa qualidade. Bandanas ou lenços não serão permitidos nos voos. E os protetores faciais do tipo Face Shield só se tiver máscara por baixo. Tem que ser algo que realmente a gente tenha certeza que esteja protegendo. As máscaras não podem ter válvulas e nem aberturas no tecido. Máscaras de tecido, como esta aqui, feitas de materiais como algodão ou tricoline, por exemplo, continuam sendo permitidas. Elas devem ter mais de uma camada de proteção, estarem bem ajustadas ao rosto, tampando a boca e o nariz. As máscaras cirúrgicas, a PFF2 N95, também são permitidas. Enquanto estiver no aeroporto, o passageiro só pode tirar a máscara na praça de alimentação, mas ela é obrigatória durante toda a viagem. O serviço de bordo está proibido e só crianças, idosos ou quem precisa de dieta especial podem se alimentar no avião. Este professor, que pesquisa a transmissão da Covid em voos, diz que a máscara de boa qualidade é fundamental. O que vai lhe garantir alguma coisa é que a sua máscara seja a melhor possível e também a das pessoas em torno de você. É fundamental que todos estejam usando as máscaras com uma capacidade de barramento dessas partículas que possam levar o vírus. As novas medidas deixam mais rígidas uma resolução da Anvisa do ano passado. O uso da máscara adequado é um instrumento importante ao lado do uso do álcool em gel, da lavagem das mãos, mas se não precisar, não viaje, se recolha, fique em casa, o momento é difícil e duro, esse é um apelo que nós fazemos. A seguir, o gesto de um assessor da Presidência da República que provocou revolta e investigação. Testemunhas dão novos elementos à polícia no caso do menino que chegou morto ao hospital. A Polícia Legislativa do Senado vai investigar Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República. O motivo foi um gesto que ele fez com a mão direita durante uma reunião no Senado. A sessão era para ouvir o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais da presidência, estava sentado atrás do ministro. Enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, falava, Felipe Martins fez um gesto com a mão direita.
e repetiu o sinal. Os senadores reagiram na hora. Isso é inaceitável, presidente. Em uma sessão do Senado Federal, durante a fala do presidente do Senado, um senhor está procedendo de gestos obscenos, está ironizando o pronunciamento do presidente da nossa casa. Não, presidente, isso é inaceitável, é intolerável. Eu peço, senhor presidente, em questão de ordem, que conduza imediatamente esse senhor, se ele ainda estiver aí, para fora das dependências do Senado Federal. Não sei nem que gesto, não importa tanto se é um neofascista, se é uma ofensa depreciativa. O fato é que aqui não é local nem momento para fazer gracinha. O coordenador do curso de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, explicou que o gesto passou a ser usado como forma de identificar quem defende a superioridade branca. Nos últimos anos, o gesto ele vem sendo utilizado reiteradamente por grupos supremacistas brancos para exatamente dar essa ideia de poder branco, de supremacia branco. Os 3 dedos representando literalmente a letra W, de white, em inglês branco, e o círculo representando o P, que no caso representaria a palavra power, poder. A gente está falando de um tipo de política codificada, né? Numa tradução em inglês, apito de cachorro, né? O dog whistle. Ou seja, a ideia de que você faz um gesto que é só compreendido por aqueles que entendem o gesto, e isso permite depois que você garanta um mínimo de negação plausível, dizendo que você, na verdade, não fez aquilo que as pessoas estão acusando. Mas não há dúvida que o gesto tem referência direta com supremacia racial e é algo absolutamente lamentável que tem ocorrido durante uma sessão do Senado enquanto o presidente do Senado falava. Jornais estrangeiros, inclusive, já publicaram diversas matérias sobre como o gesto é usado por pessoas que pregam a supremacia branca. Ontem, o Museu do Holocausto, em Curitiba, repudiou o gesto de Felipe Martins. Estupefatos, tomamos notícia do gesto do assessor semelhante ao sinal conhecido como OK, mas que transformou-se em um símbolo de ódio. Em outra postagem, considerou estarrecedor que não haja uma semana em que o Museu do Holocausto de Curitiba não tenha que denunciar, reprovar ou repudiar um discurso antissemita, um símbolo nazista ou ato supremacista. O assessor Felipe Martins se defendeu e atacou quem identificou o símbolo como sendo de supremacistas brancos. Um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo branco, porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Serão processados e responsabilizados um a um. Um dos principais assessores da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, faz parte da chamada ala ideológica do governo. Ele já causou outras polêmicas com manifestações ligadas a casos de supremacia branca, como no ano passado, quando usou redes sociais para divulgar um dos lemas de grupos de extrema-direita. A frase, escrita em latim, significa que odeiem desde que temam. O presidente do Senado mandou investigar o gesto de Felipe Martins durante a sessão de ontem. As imagens foram recolhidas e ele será ouvido. Rodrigo Pacheco foi duro ao criticar o caso e exigiu respeito com o Senado. Nós queremos aqui, uma vez mais, repudiar todo e qualquer ato que envolva racismo ou discriminação de qualquer natureza, repudiar qualquer tipo de ato obsceno também, caso tenha sido essa a conotação, no Senado ou fora dele. E Senado não é lugar de brincadeira. Então, ali era um trabalho muito sério que nós estávamos desenvolvendo e que não pode esse tipo de conduta estar presente no ambiente daquele. A Polícia do Rio está colhendo depoimentos na investigação da morte do menino Henry, de 4 anos, que chegou morto a um hospital com lesões gravíssimas. 2 testemunhas disseram que sofreram agressões do padrasto do menino anos atrás, em outro relacionamento. A polícia abriu um novo inquérito, dessa vez na Delegacia da Criança e do Adolescente no Rio. A filha de uma antiga namorada do vereador Doutor Jairinho prestou depoimento. A garota de 13 anos disse que sofreu várias agressões do vereador quando tinha 4 anos. Uma psicóloga acompanhou o relato. A mãe da adolescente também contou em depoimento que foi agredida pelo vereador.
Ela afirma que decidiu procurar a polícia após a morte de Henri Borel, de 4 anos. Na semana passada, a mulher usou uma rede social para entrar em contato com Leniel Borel de Almeida Júnior, pai do menino. Tivemos acesso com exclusividade à conversa. Ela escreveu: "Oi, você é o pai dele? Primeiro os meus pêsames pelo acontecido. Eu sinto muito, muito mesmo." A mulher então contou: "Eu fui negligente quando isso aconteceu com a minha filha, mas eu tive muito medo, muito mesmo. Olha, eu passei os piores dias da minha vida com ele e hoje não consigo olhar no olho da minha filha por tudo que ele fez e eu não vi. Eu não percebi. Ela tinha a idade do seu pequeno, 4 anos. Eu me culpo todos os dias da minha vida." A mulher disse à polícia que depois da morte do Henri, recebeu uma ligação de Dr. Jairinho com quem não falava há muito tempo e que considerou esse contato como uma forma de intimidação. O advogado de Jairinho disse que a mãe da adolescente perseguia o vereador e nega as agressões. A informação também que eu tenho é que quem tem trazido e quem trouxe essa suposta testemunha, se trouxe, foi o pai, Leniel, que motivado aí tem tentado a todo custo produzir elementos contra a mãe. Desde o início do ano, Henri morava nesse apartamento com a mãe, Monique Medeiros, e com o padrasto, Dr. Jairinho. Em depoimento à polícia, Monique e Dr. Jairinho disseram que encontraram Henri Borel no chão, no quarto, com os olhos revirados e sem respirar. A criança já chegou morta ao hospital e a autópsia revelou lesões graves em várias partes do corpo. O delegado já ouviu o depoimento da avó materna do menino e também de outra mulher que teve relacionamento com o Dr. Jairinho. Essa testemunha disse que teve brigas com o vereador, mas que jamais sofreu agressões. A empregada do casal também foi ouvida pela polícia essa semana. Ela fez a faxina no apartamento no dia em que o Henri morreu. Por isso, a perícia ficou comprometida. Em depoimento, ela mudou a versão que deu numa entrevista semana passada. A nossa equipe, Rosângela, disse que não ficou sabendo da morte do Henri no dia da faxina. Quando você foi embora sem saber o que tinha acontecido? Sim, eu cheguei, fiz o trabalho normal e fui embora. Mas, para a polícia, Rosângela afirmou que foi avisada sobre a morte de Henri naquele dia no apartamento. A mesma versão apresentada por Dr. Jairinho. Já a Monique falou ao delegado que naquele dia não contou sobre a morte do menino à empregada. Contradições que a polícia tenta esclarecer para descobrir se Henri morreu por acidente ou se ele foi vítima de violência. Um grupo de garimpeiros atacou hoje a sede da Associação de Mulheres Indígenas Contrárias à Mineração Ilegal em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. O Ministério Público Federal afirmou que indígenas aliciados pelos garimpeiros participaram desse ato. As vítimas do ataque relataram que os vândalos destruíram a fachada e móveis do prédio e queimaram documentos. Os procuradores abriram um inquérito para apurar o caso. A seguir, um cargueiro encalha na principal ligação marítima entre a Europa e a Ásia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu hoje a primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo, em 20 de janeiro. O presidente tinha a meta de aplicar 100 milhões de doses de vacina nos 100 primeiros dias de governo. Esse número foi alcançado em 58 dias. Agora, ele dobrou a meta, para 200 milhões de doses até o fim de abril. E é só manter o ritmo. Os Estados Unidos já estão aplicando em média 2 milhões e 500 mil doses por dia. Biden também mostrou confiança na melhora da economia. Citou a ajuda do governo a famílias e empresas e disse que esse ano o país deve crescer 6%. Mas quando a entrevista realmente começou, o assunto pandemia ficou de lado. Biden foi questionado sobre política externa, relações com o Congresso, direito ao voto nos Estados Unidos e principalmente sobre a crise migratória na fronteira com o México e as milhares de crianças que estão em instalações do governo. As imagens que chocaram o mundo na administração Trump voltaram a ser vistas agora. Biden disse que Trump desmantelou a estrutura de imigração e que vai ser preciso reconstruir o sistema, mas que resolver a emergência na fronteira vai levar tempo.
Foi questionado sobre a entrada de jornalistas nas instalações onde estão as crianças desacompanhadas. Hoje, o governo está proibindo o acesso. O presidente respondeu que ele será liberado, mas quando o problema estiver resolvido. Nos últimos 10 dias, pelo menos 18 pessoas foram mortas em 2 ataques com armas nos Estados Unidos. O presidente foi cobrado sobre um controle de armas mais rigoroso. Biden reafirmou as promessas nesse sentido, mas não como prioridade agora. Ele disse: presidentes melhores do que eu foram bem-sucedidos, em grande parte, porque souberam determinar prioridades. A próxima grande iniciativa que vou anunciar na sexta-feira é reconstruir a infraestrutura física e tecnológica desse país. Um navio cargueiro de 220 mil toneladas encalhou no canal de Suez e bloqueou a principal ligação marítima entre a Europa e a Ásia. O engarrafamento histórico continua no radar. Lá se vão 3 dias com um supercargueiro no meio de uma das principais rotas marítimas do mundo. A empresa de reboque explicou que é como uma baleia pesadíssima encalhada. A nota oficial avisou que desatolar o Ever Given pode levar semanas. O certo seria dizer que é como pelo menos 13 baleias encalhadas. O porta-containers tem 400 metros de comprimento e 59 de largura. Entra na classificação de mega navio. Mas a única imprecisão que incomodou as 206 embarcações engarrafadas foi a palavra semanas, assim no plural. Os navios só topam pagar perto de 4 milhões de reais para atravessar o canal de Suez porque ele é um corta-caminho. A alternativa entre Europa e Ásia seria rodear o Cabo da Boa Esperança lá no extremo sul da África. Um desvio que acrescentaria uma semana à rota. A aposta de espera era de horas, no máximo poucos dias. Tanto que a operadora permitiu que alguns navios ainda entrassem ontem no canal de Suez. Hoje, suspendeu a navegação ao constatar a teimosia do mega navio. As dragas tiram toneladas de lama e areia e 8 rebocadores puxam com força. Mas o cargueiro de 220 milhões de quilos nem se mexe. O vice-presidente da Associação Internacional de Práticos explica que uma possibilidade seria retirar parte da mercadoria para deixar o Ever Given mais leve. Ricardo Falcão alerta que há risco de demorar mais de um ano. Porque quando você está no porto, você tem máquinas especializadas para fazer isso. Ali não, você vai ter que chegar com uma barcaça da maneira mais arcaica possível, tirar container por container. Então é uma operação complicada, cara, extremamente lenta e parou todo o tráfego. São mais de 20 mil containers e num caminhão grande cabem 2. A fila de caminhões a postos mostra o tamanho do problema. Se essa operação levar mesmo semanas, o impacto econômico seria gigantesco. 1 em cada 3 containers que circulam pelo mundo passa pelo canal de Suez. Pelo menos 24 petroleiros estão nesse engarrafamento e o impasse mexe com os preços do petróleo. As seguradoras também já começam a fazer as contas do prejuízo. A culpa seria de uma tempestade de areia. Os ventos de 50 km por hora teriam feito o Ever Given deslizar e o casco acabou atingindo a areia. Essas imagens antigas mostram que a navegação é apertada em alguns trechos. A construção começou na metade do século retrasado. Durou 11 anos. Essa passagem artificial incorporou 3 lagos naturais. Obras de expansão em 2015 permitiram que os navios navegassem em direções opostas em parte da rota. Mas o cargueiro entalou logo numa zona de mão única. Ele levava uma boa carga de azar. Diz o calendário que o outono começou aqui no Brasil. Vamos ver o que diz a Anne Lotterman sobre o frio, Anne. Quando é que vai dar uma resfriadinha? Porque no Rio de Janeiro nem sinal de outono. Exatamente, eu sei, tem muita gente me perguntando. Boa noite para você, para Renata, boa noite a todos. Só vai esfriar, gente, na segunda quinzena de abril. Aí sim a gente vai tirar os casacos com mais frequência do armário. E teremos madrugadas mais frias e tardes agradáveis no centro-sul do país. Nesse fim de semana já teremos uma amostrinha aí do friozinho. Mas enquanto o frio não chega, o destaque continua sendo realmente o calor. Amanhã a máxima chega aos 33 graus no Rio de Janeiro, em Vitória, Campo Grande 34, Goiânia e Florianópolis 32 graus. Em Porto Alegre esquenta ainda mais. Os termômetros devem chegar aos 35 graus nesta sexta-feira.
Mas olha como a temperatura já cai no fim de semana. No domingo, não deve passar dos 25 graus. Esse frio ainda não chega ao sudeste no fim de semana. Em São Paulo, amanhã, 32 graus e no sábado, 33 graus. Esse calor todo em Porto Alegre amanhã também é chamado de pré-frontal, o tempo quente e abafado que antecede a mudança no tempo. Uma frente fria vai passar empurrando o ar quente para o alto e logo atrás vai vir um ar mais frio que vai fazer a temperatura cair. E se eu te contar que na semana que vem pode gear no sul do país? Pois é, nessas áreas aqui da Serra Gaúcha e também na região da Campanha. Esse tipo de queda brusca nas temperaturas é super comum no outono, viu? Agora, Anne, fala pra gente das regiões em que você disse que vai ter chuva forte prevista aí. Vamos lá. Olha só, amanhã o Rio Grande do Sul está nessa rota aí da chuvarada. Olha essa mancha colorida aqui no mapa. É uma grande área com nuvens de chuva e elas estão bem carregadas. Tudo isso vai subir e chegar ao Rio Grande do Sul amanhã, provocando chuva na região de Uruguaiana, Bagé, Rio Grande e Porto Alegre. Todas com altos volumes. No norte, a chuva continua e ela vem mais forte em Belém, onde a máxima chega aos 30 graus, em Manaus com 28 e Porto Velho, máxima de 31 graus. A chuva ela pode ser rápida, forte e isolada em todas essas áreas amarelas aqui do mapa. Nas áreas laranjas é onde tem risco de temporais. Tempo firme de Florianópolis até essa área aqui de Mato Grosso, subindo pelo sul do Piauí, grande parte da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, até todo o estado do Espírito Santo. Em Belo Horizonte, Salvador e João Pessoa, a máxima de 31 graus. Em Brasília, São Luís e também Aracaju, máxima de 30 graus. E Cuiabá, calorão de 34. É isso, Bonner. Até amanhã. Cuiabá não decepciona nunca, em nenhuma estação do ano. Sempre está quente. Obrigado, Dani. Até amanhã. Até amanhã. Começou hoje o revezamento da tocha olímpica no Japão. No fim de uma maratona de quase 8 horas, o selecionado para correr os últimos 200 metros do revezamento se disse emocionado pela oportunidade e agradeceu em nome da região de Fukushima. O dia havia começado com uma cerimônia marcada pela participação feminina, que aconteceu em Fukushima para simbolizar a reconstrução de uma das áreas mais atingidas pelo terremoto, tsunami e acidente nuclear de 10 anos atrás. A tocha cruzou 10 cidades. Houve um pequeno protesto contra a realização das Olimpíadas em uma delas. Mas, de modo geral, os organizadores se disseram satisfeitos com a arrancada de um processo que só termina em 23 de julho, com a abertura das Olimpíadas. E é um teste de logística para o evento. 121 dias, 47 províncias, mais de 10 mil condutores. São números grandiosos, do tamanho das dúvidas que ainda pairam sobre os Jogos Olímpicos. A pandemia ainda preocupa o Japão e o mundo. Os cuidados são muitos. E ao menos nesse primeiro dia tudo funcionou como planejado. A seguir, o reencontro de famílias depois da cura da Covid. Empresários tentam baixar os preços dos alimentos para as famílias mais pobres. A Câmara dos Deputados aprovou o orçamento deste ano. O projeto de lei orçamentária foi enviado pelo governo em agosto do ano passado. Depois de 7 meses no Congresso, foi aprovado hoje e já com números defasados. O salário mínimo, por exemplo, na versão apresentada pelo governo, seria de R$ 1.067. Com a alta da inflação e o atraso na aprovação, o governo foi obrigado a aumentá-lo para R$ 1.100. Assim, os gastos do governo federal devem ser ainda maiores que o previsto no projeto do orçamento. Por enquanto, ficou assim. O país pode crescer 3,2% neste ano. A inflação medida pelo IPCA pode ficar em 4,4%. E a taxa de câmbio média do dólar deve ficar em R$ 5,30. O orçamento ainda precisou ser ajustado para garantir mais recursos para projetos que interessam aos parlamentares. O relator, senador Márcio Bittar, do MDB, fez uma série de ajustes. Cancelou mais de 26 bilhões de reais do orçamento e transferiu para custear obras do Ministério do Desenvolvimento Regional e projetos de outras pastas que serão escolhidos por deputados e senadores. Cortou 13 bilhões e meio de reais em despesas obrigatórias da Previdência Social.
benefícios da Previdência Urbana e aposentadorias e pensões dos trabalhadores rurais. O relator ainda cortou mais de 7 bilhões de reais do abono salarial e 2 bilhões e 600 milhões de reais de despesas para o pagamento do seguro-desemprego. Para técnicos do Congresso, Márcio Bittar fez uma manobra. Não trabalhou com o verdadeiro valor das despesas obrigatórias para poder incluir despesas de interesse dos parlamentares dentro do chamado teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas públicas. Márcio Bittar justificou os ajustes. Se nós não aumentássemos, não dessemos um jeito de descobrir uma fonte para conseguir suplementar o orçamento da infraestrutura, do MDR, esses ministérios, com o orçamento que chegou em nossas mãos, eles teriam que escolher que obras continuar e que obras teriam que ser paralisadas. Isso causaria um prejuízo imenso no Brasil. O relator ainda fez um novo corte no orçamento previsto para a realização do censo demográfico do IBGE. Dos 2 bilhões de reais previstos inicialmente, sobraram menos de 100 milhões de reais. Com o primeiro corte anunciado no início da semana, o IBGE já dizia que seria quase impossível fazer a pesquisa. O líder do governo no Congresso prometeu que vai dar um jeito. O censo permite justiça e isonomia aos municípios brasileiros. Nós estamos fazendo um compromisso público de esforço junto ao governo e junto ao Ministério da Economia e a todos os instrumentos possíveis para a recomposição dos recursos do IBGE para a realização do censo. Agora, o texto do orçamento está em análise no Senado. Donos de mercadinhos e de propriedades agrícolas pequenas estão garantindo as refeições de famílias pobres em São Paulo. Café, 500 gramas, R$ 5,95 cada. Comida com preço baixo hoje é raridade. Virou foco número 1 aqui do mercado. É uma coisa que a gente acorda e dorme pensando nisso. No aplicativo que promove um leilão entre comerciantes e a indústria de produtos com validade perto do vencimento, os descontos chegam a 50%. Só assim, a parcela mais vulnerável da população passa pelo corredor cada vez mais estreito do supermercado. O que a gente viu foi assim, um absurdo, né? O básico que a gente necessita para viver, como feijão, arroz, óleo, carne, eu já perdi o contato com a carne, eu não sei mais que gosto ela tem. É um efeito colateral perverso do prolongamento da pandemia no Brasil. A alta no preço dos alimentos impacta de forma desigual pobres e ricos. Dados do IPEA mostram que nos últimos 12 meses, a inflação da cesta de compras da população de renda mais alta foi de 3,43% e da renda muito baixa de 6,75%. A economista Gabriela Chaves explica. Enquanto uma pessoa milionária vai gastar menos de 1%, 5% do que ela tem com alimentação, para uma pessoa mais pobre, que ganha 1, 2 salários mínimos, ela acaba comprometendo quase metade da renda só com essa necessidade de sobreviver. E é aí que a gente vê esse quadro da fome voltando para o país. A crise do preço dos alimentos é um fenômeno mundial com impacto severo nas cidades brasileiras. Mas mesmo em terreno tão árido, florescem aqui e ali iniciativas, caminhos alternativos para alimentar quem mais precisa. A alta do dólar, do custo dos insumos ou do frete, nada disso chegou até essa horta que cresce no meio da cidade de São Paulo. Esse oásis em tão grave crise é de produtos orgânicos e, portanto, sem aditivos importados. E escapa do custo do frete porque está perto do consumidor. A gente acaba ficando quase no 0 a 0, mas a gente tem, se a gente é um serviço essencial, a gente tem que ter o lado social e prestar esse serviço para a comunidade. As sementes do projeto foram doadas e já dão frutos na ocupação, onde a maioria perdeu a renda com a pandemia. A gente planta as verduras que nós queremos e que fica fácil para a gente usar, que a gente não tem dinheiro para comprar no mercado. Mas para mudar o horizonte de todos que precisam, só uma ação do governo federal, defendem os economistas. Por mais legítima que sejam as iniciativas dos donos de supermercado e dos pequenos produtores para tentar segurar o preço, a responsabilidade por garantir que a população seja alimentada é do governo federal. O caminho passa pelos pequenos produtores. O que vai para a mesa do brasileiro é o alface plantado pelos pequenos produtores, é o tomate, é o feijão.
que são, em grande parte, plantados, produzidos por pequenos agricultores. Um dos caminhos seria dar esse apoio aos pequenos produtores. O Ministério da Agricultura diz que tem um plano. O Ministério da Agricultura tem trabalhado no Plano Safra, que nós estamos preparando agora, que deve sair até o mês de maio, continua sendo foco na agricultura familiar, com linhas de crédito específico, com seguro específico, com taxas de juros mais facilitadas, para poder dar sustentação para esses produtores que têm uma participação relevante no abastecimento nacional. Na página do Jornal Nacional você encontra informações sobre como ajudar no seu estado. Na pandemia, mulheres grávidas com casos graves de Covid precisaram de partos de emergência e foram isoladas dos recém-nascidos. Mas o tempo passou, elas se curaram. E os repórteres Pedro Bassan e Bia Roney mostram como foi esse encontro na volta para casa. Os olhos ainda não entendem o mundo, mas reconhecem que estão no lugar certo. Milena demorou 20 dias até chegar aos braços da mãe. Seu neném vai nascer, mas vai nascer tudo bem, tá? Fica tranquila. Dali eu não vi mais nada. Ela nasceu no dia de Natal, pouco depois do Benjamin. Eu só pedi para Deus para me dar a oportunidade de ver meu filho, de criar meu filho. E me dar longevidade e saúde para me criar ele. Crianças que começaram a vida na contramão do destino, o que é uma boa notícia nesses tempos em que o destino anda tão cruel. São meses de espera para segurar o bebê nos braços e mostrar o quanto ele é bem-vindo nesse mundo. Mas a Covid muitas vezes muda tudo isso. Uma gravidez tranquila pode se transformar da noite para o dia numa situação de emergência. Casos muito graves de Covid são incompatíveis com a gestação. É preciso antecipar o nascimento do bebê para que mãe e filho tenham mais chances de sobreviver. Os tratamentos mais intensivos do Covid, a gravidez impede. E aí é hora de tomar a decisão de interromper a gravidez. Nessa idade de prematuro, que é um prematuro que a gente fala que é viável, a gente tem que pensar nos dois sim. O quarto do Benjamin ficou bonito. Nem parece feito na pressa e no improviso. Eu estava comprando ainda, preparando as coisinhas para ele. Chayana pegou Covid com 6 meses de gestação. Deu entrada no hospital com 75% do pulmão comprometido e recebeu a notícia mais importante da vida assim, de repente. Chayana, o parto vai ser amanhã. Aí eu falei assim, mas já vai ser amanhã, 7 horas da manhã. Benjamin nasceu pesando 1,2 kg, mas a mãe nem ficou sabendo. Estava entubada na UTI. Eu acordei, eu lembrei do neném. Aí eu botei a mão na barriga e perguntei. Não falei, mas fiz assim. Ela fui escrever, meu filho. Ela, ele tá bem e tal. Com mãe e filho lutando pela vida, foram quase 2 meses sem esse contato. Tempo em que Chayana reaprendeu a contar os dias. A gente fica nessa de futuro, 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 e talvez não tinha mais futuro para mim aí. Na casa da Michele e da Milena, o futuro encontrou uma família inteira de mãos dadas. E é difícil saber quem está cuidando de quem. Olhar para ela todos os dias é a força que me dá para eu melhorar cada dia mais. Mesmo curada, a mãe ainda carrega as complicações da doença. Foram 17 dias entubada, enquanto a filha, prematura, também lutava pela vida na UTI ao lado. Milena é um caso raro. Testou positivo para a Covid logo que nasceu. Wagner acompanhava a filha e mandava mensagens para o celular desligado da mãe, na esperança de que algum dia ela pudesse ler. Oi, meu amor, bom dia. Hoje é o 6º dia da internação de vocês e eu fiz um propósito que íamos sair juntos dessa. Milena está ótima, todo dia uma vitória. Sua melhora é questão de tempo, meu amor. Michele acordou, leu e abraçou a filha pela primeira vez. Ela de olhinho fechado, mas quando eu peguei ela, o pouco de voz que eu tinha, né, por conta do tubo, eu falei com ela, é a neném da mamãe, não sei o quê. Aí ela abriu o olhinho para mim. Olhar para onde nesses dias tão difíceis? Quem acabou de chegar relembra. A esperança, os bons ventos e o sorriso nascem no mesmo lugar. Dá para ter esperança sempre.
O Jornal da Globo é depois de Arcanjo Renegado. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.